Você já parou para pensar o que realmente acontece quando a gente morre? A maioria das pessoas evita essa pergunta. É difícil, assustador até, mas eu não tenho mais medo. Meu nome é Maria Aparecida e o que eu vivi não foi um sonho, não foi uma alucinação, foi real. Foi a coisa mais real que já senti em toda a minha vida. A história que vou te contar aconteceu há alguns anos e até hoje me emociona como se tivesse sido ontem. Era uma tarde de domingo. O céu estava limpo, azul. Estávamos voltando de uma pequena viagem ao interior. Eu e meu marido sentados no carro conversando sobre a vida, sobre a semana que começaria no dia seguinte. Na estrada, tudo parecia tranquilo, até que, num cruzamento, um caminhão surgiu do nada, em alta velocidade, na contramão. O som dos pneus cantando no asfalto, o barulho do impacto, vidro, metal, vozes, tudo ao mesmo tempo. E depois, silêncio. Total. Eu senti meu corpo sendo arremessado. A dor foi tão intensa que meu cérebro simplesmente desligou. O que aconteceu a seguir é algo que poucas pessoas conseguem entender. Eu me vi flutuando. Sim, eu via tudo lá embaixo. Meu corpo dentro do carro, com o cinto arrebentado, o meu marido gritando meu nome e o desespero dos socorristas chegando. Mas eu estava calada, serena, como se estivesse assistindo a uma cena de filme, mas aquele filme era a minha vida. Eu queria gritar, queria avisar que estava ali, mas minha boca não se movia, meu corpo já não era meu. E o mais estranho, eu não sentia medo. Pelo contrário, eu me sentia em paz. Logo em seguida, tudo começou a mudar. A luz apareceu. Primeiro fraca, como uma lanterna distante. Depois, mais intensa, envolvente, radiante. Era uma luz quente, amorosa, não ofuscava, não queimava. Ela me chamava. E eu fui, sem medo, como se tivesse esperando por aquele momento a vida toda. Caminhei por um corredor, não físico, mas espiritual, e no final dele eu vi alguém. Um homem, de estatura média, sorriso calmo. Quando olhei nos olhos dele, eu soube. Era o meu pai. Ele havia morrido há mais de 10 anos, e ali estava ele, com o mesmo olhar carinhoso, com o mesmo cheiro de quando me abraçava na infância. Ele sorriu, estendeu a mão. Filha, ainda não é a sua hora. Eu não consegui conter as lágrimas. Eu corri para ele, o abracei com força e perguntei: Pai, eu posso ficar? Por favor, eu não quero voltar. Ele me olhou com doçura, acariciou meu rosto e respondeu: Você tem uma missão, ainda há coisas que precisa viver. Mas eu estou cansada, pai, tão cansada. Você precisa voltar. Há pessoas que precisam de você. Eu olhei para trás e vi imagens dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe idosa. E então, tudo fez sentido. De repente, senti um puxão, como se estivesse sendo sugada de volta. A luz começou a se apagar, meu pai desapareceu lentamente, sorrindo. E eu despertei. Abri os olhos no hospital, luzes brancas, máscaras, sons de monitores. Ela voltou, gritou uma enfermeira. Meu corpo doía, mas meu coração estava cheio. Eu sobrevivi e eu sabia que havia voltado com um propósito. Depois daquele dia, nunca mais fui a mesma. Eu percebi que a vida é um sopro e que o amor é o único fio que nos conecta entre os dois mundos. Desde então, eu perdoei. Eu amei mais, valorizei os detalhes que antes passavam despercebidos. Porque eu sei o que tem do outro lado. E sei também que nossa missão aqui ainda não acabou. Você que me ouviu até aqui, lembre-se, a vida é um presente e cada dia é uma nova chance de fazer diferente. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e comente aqui. Você acredita que existe vida após a morte? Nos vemos no próximo relato.
Que Deus te abençoe. Às vezes, é no momento mais trágico da nossa vida que acontece o milagre. Eu morri. Pelo menos foi o que os médicos disseram. Mas lá, entre o asfalto e o céu, algo me puxou de volta. E esse algo tinha o rosto do meu filho. Essa é a minha história. Era um dia comum. Eu havia saído para fazer algumas compras no centro da cidade. Estava com pressa, chovia fraco. Os carros passavam em alta velocidade, como sempre. No cruzamento da avenida principal, o sinal fechou. Eu olhei para os dois lados, caminhei, e então ouvi o som de um motor acelerando, forte, rápido. Quando virei o rosto, tudo o que vi foram faróis. O impacto me jogou longe. Senti as costas baterem com força contra o chão. Mas não parou por aí. O carro não freou. Ele me arrastou. Ouvia gritos, buzinas, gente correndo, mas os sons foram ficando distantes, até que tudo escureceu. Foi então que algo impossível aconteceu. Eu abri os olhos, mas eu estava acima da cena, acima do meu corpo. Eu via tudo lá embaixo, meu corpo estirado no asfalto molhado, pessoas gritando, um policial pedindo apoio, uma ambulância se aproximando com a sirene ligada. Mas eu estava leve, flutuando. Estou morta? Pensei. Mas ao invés de medo, senti paz. A dor havia desaparecido. Não sentia frio nem calor, apenas silêncio. Tudo ficou branco, como se o mundo inteiro tivesse se apagado. Eu estava num espaço claro, sem teto, sem chão, sem tempo. Foi aí que senti uma presença. Era como se algo me observasse, mas sem julgar, sem falar, apenas sentia. Uma energia, um amor sem explicação. E então vieram imagens. Vi minha infância, minha mãe me ensinando a amarrar o cadarço. Vi meu casamento, vi o nascimento do meu filho. E ali eu entendi. Tudo estava conectado. Eu estava pronta para partir. Não sentia arrependimento, só aceitação. Até que vi o rosto dele, meu filho, pequeno, com os olhos cheios de lágrimas, chamando por mim. Ele não dizia nada, mas eu sentia. Ele precisava de mim. E eu precisava voltar. Ainda não, pensei. Ainda não é minha hora. Nesse momento, fui envolvida por uma força que me puxava. Era como um imã, rápido, doloroso. E então, abri os olhos. Acordei na UTI, tubo na boca, corpo enfaixado, dor em cada osso. Uma enfermeira correu para chamar o médico. Ela voltou, está consciente, ela gritou. Demorei a entender o que estava acontecendo, mas no fundo, eu sabia. Dias depois, vi meu filho entrar no quarto. E quando ele segurou minha mão e sorriu, eu chorei. Porque ali, naquele olhar, estava a razão de tudo. Hoje, estou viva, mas não sou a mesma pessoa. Aquela experiência me transformou. Entendi que a vida não acaba no último suspiro. Existe algo além, algo maior. E também entendi que o amor é a única coisa que nos segura aqui. Se você já se perguntou se existe vida após a morte, acredite, aqui existe. E é mais bela do que podemos imaginar. Se essa história tocou seu coração, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo. E conte, você acredita que o amor pode trazer alguém de volta? Nos vemos no próximo relato. Que Deus te abençoe e proteja quem você ama. Você vai ouvir o terceiro e último relato desse roteiro inspirado em casos reais de quase morte. Breve estaremos de volta com mais histórias impactantes. Há momentos na vida em que tudo escurece, em que sentimos que é o fim. Mas o que acontece quando o fim não é o fim? Eu morri e fui tocada por algo que nenhum ser humano consegue explicar. Essa é a minha história. A história do dia em que conheci o céu e voltei.
Meu nome é Daniela. Tinha 32 anos quando engravidei pela segunda vez. Dessa vez, não foi fácil. O pré-natal era cheio de exames, dores, cansaço. Na 37ª semana, tive pressão alta. Minha visão escurecia. E no exame, os médicos descobriram pré-eclâmpsia grave. Fui internada às pressas. A cesariana foi marcada para o dia seguinte. Entrei no centro cirúrgico com fé, mas sentindo que algo não estava certo. Durante a cirurgia, tudo parecia bem, até que tudo mudou. Minha pressão caiu bruscamente, comecei a perder muito sangue e, de repente, escuridão. Acordei, mas não no hospital, não numa sala, era outro lugar. Tudo era branco, não como tinta, mas como se fosse feito de luz, uma luz viva, pura. Eu estava de pé, mas sentia como se não tivesse peso. Olhei para mim e percebi que não tinha mais corpo. Era como se eu fosse feita só de consciência. Então, eu vi alguém se aproximar. Era um homem, trajava algo semelhante a um jaleco, mas a cor era diferente. Era azul, um azul celestial. Ele não falava com a boca, mas eu ouvia sua voz dentro de mim. Calma, você está segura. Você partiu, mas ainda não terminou sua missão. Seus olhos eram os mais doces que já vi, e naquele momento tudo fez sentido. Ele estendeu a mão, e eu fui levada, não caminhando, mas voando, flutuando em direção a um lugar que parecia um jardim, mas não como os daqui. Era como se tudo tivesse vida. As flores sorriam, o ar tinha som, e o som tinha luz. Vi pessoas, algumas que eu conhecia, outras não. Senti paz, amor, uma alegria que jamais senti em vida. Quis ficar, mas o médico me disse: há alguém que precisa de você. Ele ainda não te conhece. Nesse momento, eu ouvi um choro, forte, vivo. Era o choro do meu filho. E então, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava na UTI, entubada, coberta por fios e sensores. Não conseguia falar, nem me mexer, mas dentro de mim, eu sabia. Eu tinha voltado e estava exatamente onde precisava estar. Hoje, meu filho tem 5 anos, é forte, saudável, sorridente. E todas as noites, quando olho nos olhos dele, lembro do dia em que estive no céu e escolhi voltar por ele. Eu não sei explicar com palavras o que vi, mas sei com certeza que o amor nos liga à eternidade. Não tenho mais medo da morte, porque eu já estive lá e voltei. Se essa história falou com sua alma, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Você acredita que há algo além? Nos vemos no próximo relato. E que Deus te guarde, hoje e sempre.